E vamos adiante, o nosso tema agora é eleição 2022. Terminou nesta semana o prazo final para a realização de convenções pelos partidos políticos e federações partidárias, com o objetivo de escolher os candidatos a presidente e vice, governador e vice, senadores e suplentes, assim como os deputados federais, estaduais e distritais. O início das campanhas eleitorais é indicado para 16 de agosto. A disputa eleitoral já está no nosso radar, já que em menos de 2 meses, agora em 2 de outubro, os brasileiros irão às urnas. Eleição 2022 é um tema que impacta demais o agro brasileiro e é um tema que a gente quer aqui abordar com especialistas no assunto. Recebemos para este painel a Cristina Gremel, jornalista e comentarista aqui da Jovem Pan. Cristina, uma satisfação tê-la conosco no Hora H do Agro. Obrigada, Kelly. Prazer é meu. Preciso só corrigir que eu não sou especialista em eleições, mas vamos lá, vamos tentar ajudar a compreender o cenário atual. A gente te considera pela ampla experiência que você tem na cobertura de política, mas muito obrigada pela correção para a gente. Adriano Laureno, gerente de análise política e econômica da consultoria Prospectiva. Seja muito bem-vindo, Adriano. Tudo bem, Kelly. É um prazer estar aqui com você, contribuindo para esse debate também. Da mesma forma. Então vamos começar com você, Cristina. A eleição de 2022 vai ser marcada por quais características, na sua opinião, o que você já está percebendo a partir do cenário atual, especialmente para a disputa presidencial? Kelly, acho que qualquer um que esteja acompanhando de forma um pouco mais atenta ao noticiário já sabe que é a eleição mais disputada, eu acho que da história do Brasil, pelo menos da história vivida por nós, né, que estamos vivos aqui. Não lembro de outra. Eu acompanho eleições, eu sou jornalista há 32 anos, eu acompanho eleições como jornalista desde a era Collor, acompanhei inclusive já como jornalista novinha ainda, mas acompanhei as manifestações do Fora Collor. Então eu vi todo o processo de mudança no sistema eleitoral, toda a tecnologia chegando, o primeiro encantamento, né, com a tecnologia e as dúvidas atuais bastante pertinentes, aliás, na minha opinião, legítimas por parte do eleitor, por parte de parcelas da sociedade, mas a gente vive esse clima de animosidade não só política, mas também jurídica, né? A gente está numa insegurança jurídica tremenda, com o judiciário aí, a alta cúpula do judiciário, infelizmente, assumindo um papel de partido político, atuando a favor de um candidato especificamente, e que não necessariamente é o preferido da população, ainda que muitas pesquisas apontem como já eleito no primeiro turno, né? Vamos falar sobre tudo isso. Cristina, Adriano, na sua opinião, quais são ou serão as marcas da eleição de 2022? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, está bem claro pelas pesquisas que a terceira via tem pouca chance nessa eleição. Os grupos políticos e os próprios palanques estaduais já estão muito bem organizados, principalmente em torno do Lula e do Bolsonaro. A gente vê isso, por exemplo, claramente no MDB, que 11 dos candidatos a governador já, inclusive, se aliaram ao Lula. Então, o que a gente vai ter, no fundo, pela primeira vez na história do Brasil, uma disputa de legados, né? Uma disputa entre um presidente e um ex-presidente, cada um deles com suas propostas claras, cada um deles com seus legados claros em termos de governo. Então, é uma disputa que, para o eleitor, vai ser bastante fácil de diferenciar aí os candidatos, né? A gente tem visto, por enquanto, uma vantagem bastante clara para o Lula nas pesquisas, mas o Bolsonaro tem feito uma política de antecipação de recursos, antecipação de benefícios sociais, algum custo fiscal que vai ficar para o ano que vem, mas que melhora no curto prazo o ambiente econômico e, portanto, deve melhorar também as intenções de voto dele e diminuir essa distância que ele tem nas pesquisas para o Lula. A grande questão é se ele vai conseguir, a tempo, reduzir a rejeição dele, que, por enquanto, ainda é muito maior do que a do Lula, e é a grande dificuldade que ele vai ter para conseguir, no segundo turno, vencer a disputa contra o candidato do PT. Interessantíssimas as colocações iniciais da Cristina e do Adriano. Eu vou permanecer ainda nesse tópico com vocês. Aqui, disputa, então, presidencial polarizada entre Bolsonaro e Lula. Isso aparece na primeira fala de vocês. E aí a Cristina apontou algumas questões em relação a dúvidas atuais sobre o sistema eleitoral brasileiro, alta cúpula do judiciário fazendo uma intervenção na eleição, de acordo com a sua opinião, Cristina, e se há um favoritismo de um candidato que seja mais evidente. Você deixou um pouco isso expresso na sua fala, mas eu gostaria de aprofundar
aprofundar esses pontos aqui para a audiência do Agro que nos assiste. Qual é a proporção de importância de cada um desses elementos que você colocou na primeira parte da sua fala e se há o favoritismo de um candidato de forma mais cristalina sendo observado por você nesse momento? Por que, se você vê isso? Olha, eu, como muitos analistas atualmente, venho analisando essas pesquisas com bastante desconfiança. Por quê? Não só pela quantidade de erros em passado recente, aí de eleições de 2020, as eleições municipais, teve erros crassos. Vou citar Porto Alegre e Natal, em que os prefeitos, os candidatos que perderam eram tidos como absolutos líderes nas pesquisas, mas com, assim, 12 pontos de vantagem acima do candidato que efetivamente venceu. E eu não estou falando de pesquisas de pré-campanha. Boca de urna errou em 12 pontos percentuais, que é muito, mas muito acima da margem de erro. E nas eleições de 2018, a gente sempre lembra até com um certo deboche que o agora presidente Bolsonaro, então candidato, perdia para qualquer dos adversários no segundo turno. Essa era a colocação de absolutamente todos os institutos de pesquisa, teimaram com esse resultado até muito perto das eleições e a gente viu absolutamente o contrário acontecer nas urnas. Em relação aos institutos de pesquisa, ainda o único ponto que eu queria colocar, embora a maior parte deles esteja realmente dando uma vantagem para o ex-presidente Lula e já de algum tempo, não só o presidente Bolsonaro vem se recuperando nessas mesmas pesquisas, desses mesmos institutos, como pontuou aí nosso convidado, mas também houve diferenças brutais entre institutos de pesquisa. Vou citar um caso que para mim foi exemplar na semana passada. Datafolha dando diferença de 12% de vantagem para Lula e o Modal Mais no mesmo dia registrando empate técnico. Então, tanto na estimulada quanto na pesquisa espontânea, que apresentam resultados normalmente diferentes, né? Então, eu acho que há um legítimo questionamento de parcela do eleitorado em relação a essas pesquisas e eu endosso isso. E só trazendo mais um elemento, ao vivo, no Jornal da Manhã, semana passada, se não me engano, não lembro se foi no comecinho dessa semana, a gente entrevistou o CEO de um dos institutos de pesquisa, o Genial Quest, e ele, diante de uma pergunta da nossa apresentadora sobre essas diferenças mesmo entre os institutos de pesquisa, ele respondeu simplesmente assim: há clientes que contratam pesquisas e clientes que contratam resultados. Então, eu acho que isso por si só explica a legitimidade do eleitor em questionar as pesquisas. Para não me alongar muito, rapidamente, o judiciário, é claro o que está acontecendo. Há uma perseguição gigantesca em cima do candidato Bolsonaro, em cima do presidente Bolsonaro, em cima de apoiadores do presidente e do candidato. A gente vê inquéritos ilegais abertos de ofício, questionados por juristas, pela própria Procuradoria-Geral da República e ignorados pela alta cúpula do judiciário. A gente vê prisões ilegais, presos políticos, exilados políticos, jornalistas com tornozeleira sem ter cometido um único ilícito tipificado em Código Penal, todos apoiadores do presidente Bolsonaro. Não vou entrar no mérito se exaltaram nas suas colocações públicas, enfim, mas a gente sabe que o Código Penal prevê, né, para esse tipo de abuso, se é que foram cometidos, é processo por calúnia, injúria, difamação, ameaça. Então, quem se sentiu lesado por palavras ou até por atos, precisa buscar esse caminho jurídico e não por ter uma condição de juiz, abrir um inquérito de ofício, mandar prender pessoas que nem foro privilegiado têm e estão sendo julgadas, investigadas, sei lá, na alçada do STF. Isso tudo embola o ambiente político, é óbvio que há desconfiança. Muito obrigada, Cristina, pelas colocações. Adriano, gostaria de saber, na sua avaliação, como um especialista aí na cobertura deste tema, que representa uma consultoria, naturalmente trata com clientes que te perguntam também o que já dá para a gente saber sobre a eleição de 2022. A principal métrica que você usa para fazer essa calibragem são as pesquisas eleitorais. Você acredita que há desconfiança sobre elas ou não? Elas são realmente fidedignas? Como você faz as suas apurações, se usa as pesquisas para desenhar esse cenário político eleitoral que a gente tenta antecipar? Sim. As pesquisas, elas são, sem dúvida nenhuma, a principal métrica e a mais confiável aí sobre as eleições, independentemente de questionamentos de metodologia de um instituto específico ou de outro. Quando a gente olha o conjunto dos institutos de pesquisa e as tendências das pesquisas dentro delas mesmas, de um mesmo instituto, ao longo do tempo, com uma mesma metodologia, isso acaba sendo principal métrica aí para a gente medir
a foto, né? A foto desse momento sobre a eleição presidencial e o histórico para trás sobre as posições dos eleitores. Agora, realmente, quando a gente olha para frente, aí a gente está pensando num cenário que não é o atual, né? Então a gente tem que ir acompanhando as pesquisas ao longo do tempo para ir entendendo quais são as tendências e aí, até a véspera da eleição e até a eleição, o quanto muda, porque claramente muitos dos eleitores eles são indecisos e eles definem seu voto só no último momento da eleição, e isso acaba gerando alguma mudança em relação a pesquisas da semana anterior, por exemplo, para os institutos. Agora, nessa eleição em específico, eu acho que essas mudanças de voto de última hora vão ser menos importantes do que em eleições anteriores, porque a certeza do voto que a gente tem visto ser medida por diferentes pesquisas de diferentes institutos com diferentes metodologias é que, nesse momento, os eleitores tanto do Lula quanto do Bolsonaro têm uma certeza muito maior do voto do que a gente via em momentos anteriores, em eleições anteriores. Então, a chance desses eleitores mudarem, sendo que eles já conhecem os dois candidatos, eles já conhecem os legados dos dois, eles já conhecem as diferenças de propostas que são muito claras, é muito mais complicado de essa mudança de voto no último momento acontecer. Então, me parece que é claro que a gente ainda vai ver mudanças nas pesquisas, né? O jogo eleitoral ainda está para ser jogado, a gente ainda vai ter todo o horário de debate eleitoral pela frente, então muita coisa vai acontecer, muita coisa vai mudar, mas com certeza no último momento a gente vai ter um pouco menos de surpresas com as pesquisas do que a gente teve em eleições anteriores, a última em específico, por conta daqueles outsiders que surgiram no último momento em alguns estados. Adriano, você mencionou que quando se olha para frente, muitas questões podem ainda mudar em relação à fotografia da última semana, é o que há pouco você mencionou para a gente. A minha pergunta para você é qual vai ser o principal tema que vai nortear os votos? A gente teve no passado, por exemplo, pandemia como um principal tema esperado, depois foi superado o fator pandemia e alguns apontam que vai ser o fator economia, outros dizem que vai ser corrupção, o tema principal norteador dos votos. Qual vai ser na sua avaliação? Na última eleição, por exemplo, os temas de corrupção e violência foram temas muito importantes, né? Nessa eleição aqui, a tendência é que esses dois temas fiquem um pouco em segundo plano, porque a população passou a ver como prioritária a questão econômica em primeiro lugar e a questão social em segundo lugar. Então, além de inflação, desemprego, crescimento, também fome, miséria, políticas de transferências de renda. Esses são os dois temas prioritários para a população nesse momento. A questão da pandemia, ela foi prioritária em um certo momento, agora ela tem reduzido um pouco nas pesquisas como prioridade da população, mas ela ainda aparece ali em terceiro, quarto lugar, perto de violência, corrupção também. Então, acho que esses três temas, violência, corrupção, saúde, são temas secundários, economia e questões sociais são os temas prioritários dessas eleições. Obrigada, Adriano. Cristina, você concorda? Eu queria só acrescentar, é muito óbvio, né? A questão econômica, ela sempre pesa e pesa demais, e não é só no Brasil, né? A gente acompanha eleições fora do Brasil também, e o cenário econômico de momento, ele influencia demais a decisão do voto do eleitor por motivos óbvios, é o que ele está sentindo no seu orçamento doméstico naquele momento. Se está bom, ele avalia o governo como bom, se está ruim, avalia como ruim, e a gente percebe essas oscilações no ânimo do eleitorado justamente nesses índices de rejeição ou aprovação de governo que vão sendo divulgados ao longo de todo o mandato, né? Mas eu queria trazer uma informação aqui que não foi muito divulgada pela mídia, na verdade eu vi em poucos lugares, mas recebi de fonte privilegiada aqui. Essa pesquisa Modal Mais da semana passada, que eu mencionei agora há pouco, que dá empate técnico entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro nas intenções de voto, ela foi muito além do que apenas perguntar em quem você votaria se as eleições fossem hoje. Um dos itens que eles perguntaram é que prioridade se você fosse presidente da República, né? A pergunta era, se você fosse presidente da República, qual seria a sua prioridade considerando as opções? É uma pesquisa estipulada, e aí eles apresentaram uma série de opções. A primeira, 25% dos pesquisados disseram que é combater a fome. E veja, foi logo depois que saiu aquela divulgação de uma notícia cheia de problemas de metodologia também, de uma ONG que diz que 33 milhões de brasileiros passam fome nesse momento. Isso já foi contestado, não são esses os números, mas enfim, a sociedade brasileira amarga realmente muito desemprego, ainda embora os números estejam melhorando e melhorando como nunca, comparado com os governos recentes, mas ainda tem muita gente desempregada, muita gente sofrendo com queda no orçamento doméstico mesmo, em função
da pandemia. E aí, 25% colocando o combate à fome como prioridade. Em segundo lugar, me surpreendeu, 16% dos eleitores responderam que melhorar a saúde pública. Significa que a população percebeu como precária ainda a saúde pública na pandemia, porque foi quando todo mundo precisou de atendimento médico de urgência. Reduzir o desemprego, 15%, melhorar a educação pública, 14,8%, e 14,1% combater a corrupção. Eu paro por aqui, tem outras, redução à violência, reduzir a inflação, enfim, mas por quê? Porque combater a corrupção nas eleições presidenciais passadas era a prioridade número 1 para todo e qualquer brasileiro que acompanhava as notícias políticas, por conta do que aconteceu nos governos petistas. E agora parece não ser a prioridade, ouso dizer, porque justamente o noticiário não está mais permeado de atos e denúncias de corrupção do governo atual. Então, o brasileiro vai para as urnas pensando em combater a fome, melhorar a saúde pública, reduzir desemprego, melhorar a educação e, depois disso, combater a corrupção. Obrigada, Cristina. Adriano, gostaria de adicionar algum ponto? Não, acho que em termos das prioridades tá bem claro que são essas mesmo. A questão da crise econômica e social e da pandemia claramente colocou a economia como um tema prioritário, depois de você ter o desemprego passando da casa dos 2 dígitos, depois de você ter inflação passando de 2 dígitos. É claro que esse tema passa a ser um tema prioritário, e assim como saúde passou a ser um pouco mais prioritário após a pandemia, é que isso já não está mais na crista da onda nesse momento, digamos, mas seguem como temas que ganharam importância em relação à última eleição, sem dúvida, por conta da crise que a gente passou. Muito bem, vamos agora cobrir o tema agronegócio junto com vocês, os impactos da eleição no agro. Cristina, eu gostaria de saber se você vê que algum dos candidatos está abordando ou falando mais para o público do agro, se sim, de qual maneira, o que você consegue trazer de observações para o nosso público, eventualmente numa eleição em que vença Bolsonaro, que impacto isso traz para o agro, eventualmente numa eleição em que vença Lula, que impacto isso traz para o agro na sua visão? Primeiro eu preciso dizer que eu não acompanho especificamente a área do agronegócio, mas do noticiário em geral, que é o que eu acompanho muito a fundo, não tenho visto os candidatos ainda falando dessa área. A gente vê o presidente Bolsonaro falar muito, mas como presidente, não como candidato ainda, né? Porque é uma área que tem sido foco de atenção do governo desde o primeiro ano de governo. A gente não precisa nem falar de todo o trabalho feito pela ministra Tereza Cristina e toda a liberdade que ela teve, todo o apoio para fazer o trabalho que fez até o momento em que esteve como integrante do governo, ministra da Agricultura. Mas os candidatos mesmo não tenho visto eles falarem muito sobre isso. A pré-campanha ainda está muito em cima da briga mais baixo clero ali, digamos assim, né, de um apontar para os outros o que eles veem de defeito um no outro e para tentar alertar o eleitor a respeito desses defeitos de um e de outro candidato. Mas a gente vai ver a campanha começando aí e com certeza esse vai ser um tema forte, é importante. Eu não vejo o ex-presidente Lula, se eleito for, como um grande facilitador do agronegócio, embora ele tenha consciência da importância. Por quê? Como o Adriano falou agora há pouco, a gente olha pelos feitos passados, né? Ele, como presidente, teve aquela política dos campeões nacionais, privilegiou muito, mas muito mesmo, um ou outro, vamos só citar o caso do Joesley Batista aqui, que todo mundo conhece, e deixou outros a ver navios, digamos assim, para usar um termo popular, e teve toda aquela política de fomentar ajuda a países comunistas, né, com ditaduras implantadas aí há muito tempo, e ignorando parceiros de longa data do Brasil. Com o governo Bolsonaro houve uma mudança radical nesse sentido, né, um fortalecimento das antigas alianças comerciais, deu as costas para ditaduras aí por vários motivos, mas manteve ligações comerciais, negócios, né? Vamos citar a China, que é nosso maior parceiro comercial, continuou no governo Bolsonaro, então não é só por ser uma ditadura que foi negado a negociação com o governo brasileiro, mas a gente percebe um viés completamente diferente. E tudo que foi feito pela ministra Tereza Cristina, está aí nosso agronegócio bombando, claro, muito mais por mérito e esforço, e parabéns aos nossos empresários do agronegócio, mas também muito
muito por ajuda, facilitação de medidas governamentais aí para que o agronegócio estivesse no patamar que está. Muito obrigada, Cristina. Adriano, na sua visão, como o agro vai entrar na pauta no debate eleitoral, já que responde por cerca de 27% do PIB do Brasil e, além disso, numa eventual vitória de Bolsonaro, o que você imagina de políticas e efeitos para esse setor? E, no caso de Lula, sua resposta, por favor. De fato, acho que o debate de propostas ainda não está tão colocado nessas eleições. A gente está muito focado nesse debate institucional, de crise institucional, urnas eletrônicas e tal. Acho que os candidatos eles não estão nem tendo tanta oportunidade de colocar as propostas deles, né? Mas o que dá para antecipar do lado do Lula é que existe uma política nacional de abastecimento, de estocagem de alimentos, que é uma prioridade histórica do PT e que está naquele plano de diretrizes do partido, que foi reduzido ao longo do governo Temer e Bolsonaro e que deve voltar com força para diminuir a volatilidade de preços dos produtos do agronegócio. Também tem uma questão de fomento à agricultura familiar e sustentável, que é prioridade do programa de governo do PT, e uma visão aí do agronegócio como estratégico para a balança comercial brasileira e para a estabilidade das contas externas do país, né? A gente pode ter aí, inclusive, uma aliança que a gente está vendo entre o PT e o Nery Geller, que poderia ser um possível ministro da Agricultura. Agora, do lado do Bolsonaro, né, a gente viu realmente ao longo do governo dele uma prioridade no Congresso para temas do agronegócio, então, em aliança com o Arthur Lira ali, a bancada do agro teve muita força para avançar com as suas pautas, e um direcionamento de toda a lógica da infraestrutura do país para a construção, para a viabilização de exportação do agronegócio, né? Então, estradas, ferrovias, concessões em geral, sendo prioridade os temas que favorecem mais o agronegócio em relação a outros setores da economia. Então, tem esse viés aí com a Tereza Cristina, que poderia ser uma nova ministra da Agricultura, também de manter essa força nas negociações comerciais que o Brasil faz com outros países. Ela acabava sendo muitas vezes mais importante, inclusive, do que o Itamaraty. Então, a Tereza Cristina poderia ser um diferencial aí para as negociações exteriores do Brasil nesse tema. Quero agradecer demais a presença de vocês que enriqueceram o Hora H do Agro de hoje. Cristina Grêmio, jornalista, comentarista aqui da Jovem Pan. Foi um prazer recebê-lo. Volte muito mais vezes. Obrigada, Kelly. O prazer foi meu. Da mesma forma, Adriano Laureno, que é gerente de análise política e econômica da consultoria Prospectiva. Adriano, foi uma satisfação recebê-lo também. Volte sempre. A satisfação foi minha. Muito obrigado, Kelly. Tchau, tchau. Até a próxima.